É uma abordagem criminológica, né? Ele é hermenêutico, então ele gera uma reflexão sobre o sistema prisional, sobre quem punir, por que punir, sobre o aspecto oculto do controle da criminalidade do sistema prisional, que é o próprio título dele. Então, esse tipo de reflexão eu gostei só do aspecto oculto, já me... A face oculta do controle já me da deixou interessante para ler isso aqui. Aí olha aqui, a inquietude com a resposta prisional aos conflitos sociais é algo que emerge há considerável tempo no plano científico. Eu já não entendi a primeira frase, cara. Certo, a inquietude com o sistema prisional é que... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. De hoje, advogado, pós-graduado, mestre, já viajou o mundo e agora, mais recentemente, virou escritor. Eu tenho o prazer de receber Franco Mônego. Tudo bem, Franco? Mano, tudo bem, tudo certo. Que prazer receber. Vem cá. Você tem algumas facetas, vai. Advogado, sim, viajante e agora escritor. Qual que você gosta mais? Olha, rapaz, é um conjunto, né? É difícil de escolher porque tudo isso me constrói de alguma forma. Uma coisa influencia na outra. O profissional que eu sou influencia também das viagens que eu já tive, das pessoas que eu já conheci. E escrever sempre foi algo que eu gostei desde criança. Sempre tive diário quando eu era criança. E quando eu entrei na área do direito, então, isso maximizou essa ideia acadêmica em mim. Só foi aumentando com o tempo e eu sempre tive o sonho de escrever um livro e tá aí a realização desse sonho. Tá. Tem muito das tuas viagens nesse livro? Não, nada. Nada, de viagem não tem nada? No sentido direto, não. Não, nada. Não, só influências, só influências psíquicas, vamos dizer assim. Exatamente. Tá, vamos falar das viagens. Você foi para onde já? Olha... Você começou a viajar com que idade? A primeira viagem internacional que eu fiz... Paraguai vale ou não? Pois é, sem contar Paraguai e Uruguai, que eu acho que quando eu era criança eu cheguei aí nessas localidades. Mas eu tinha 21 anos de idade. Eu fui pro Peru, conhecer o Machu Picchu. Foi uma experiência muito interessante. Eu fui com um amigo meu de criancinha e tal. Foi uma viagem meio de última hora, assim. E depois de então, eu desenvolvi um afeto por viagens, pelas experiências que as viagens me traziam muito grande. Só não gosta de viajar quem não viaja, né? É verdade. Essa eu acho que é a teoria melhor de todas. Exatamente. Depois veio o quê? Rapaz, aí você vai pegar a minha memória, porque eu já conheci mais de 30 países. Aqui, né? Aqui na América do Sul, quais? Aqui na América do Sul eu conheço Argentina, Paraguai... Argentina não conta. Mas aí também viajei depois, mais diretamente a Buenos Aires, Peru e Chile. Chile. São esses. E a viagem mais incrível, qual foi? A viagem mais incrível é difícil definir. A viagem, eu acredito que mais incrível no sentido de acréscimo pessoal foi a região montanhosa da Itália. Lá eu tive um contato muito próximo com a natureza, assim, não foi uma experiência assim, com outras pessoas, foi um acréscimo diferente, foi uma coisa que eu acho que eu já esperava. Alguma coisa mais espiritual ou não? Talvez, eu não tenho muito essas crenças transcendentais, mas eu acredito que aquela experiência em mim... Você não tem a crença, mas foi para Machu Picchu já de começo? Exatamente, os Incas, foi ver como é que é, foi ver astronautas, deuses, eu sou muito curioso, né? Muito curioso com tudo, né? Agora, essa experiência na região montanhosa da Itália foi algo muito próprio e acredito que tenha sido a mais significante para mim. Assim, você dormiu no deserto do Saara, é verdade? Dormi. Dormiu também não no deserto, né? Foi uma barraquinha. Lá é tudo preparado para o turismo, né? Não é tão rústico assim. Não é tão deserto assim? Então, não, o deserto em si só que eles têm um acampamento que é preparado para o turista. Então, existem umas barraquinhas e tal, com colchões onde você dorme, mas o mais interessante dessa viagem ao deserto do Saara é o povo de lá. Lá nós conhecemos um povo que foi quem nos recepcionou no deserto, chamado Berebere. E eles eram pessoas assim, muito interessantes, eram pessoas muito simples e tal, mas cada pessoa que foi naquela viagem teve uma experiência diferente. A minha, por exemplo, fomos eu e uma amiga, junto com um representante desse povo, junto com o Berebere, para um local assim, mais deserto do Saara, onde ele enterrou as nossas mãos, nossos pés, disse que a areia, explicou como a areia era terapêutica, falou muito do deserto, sobre o Black Desert, que é uma parte mais perigosa do deserto, enfim, teve todo aquele aspecto místico ali. E esse cara, ele falava 7 línguas, muita coisa. E no outro dia, quando nós fomos pedir para ele autografar a bandeira, que a gente tinha levado de Portugal, na época eu morava lá, ele disse que não sabia escrever.
E aquela foi uma reflexão muito interessante para mim, Caraca, porque você vê como a vida criou a necessidade dele saber falar 7 línguas, né, pela recepção aos turistas e tudo mais. Ele não sabia escrever o próprio nome. Não sabia escrever o próprio nome, porque a vida nunca tinha gerado aquela necessidade nele, né? Então, essa é uma reflexão muito interessante que a gente pode trazer para a gente também, do quanto a abordagem de vida pode ser diferente em determinados lugares, de determinados povos, né? É uma grande lição e essa história é uma história que eu adoro, eu gosto. Você conheceu também campo de concentração? Isso, Qual sim. que você foi? Eu fui em Auschwitz, Você que foi na Polônia. O mais famoso Isso, deles. o maior. E o campo de concentração de Auschwitz também foi uma experiência muito interessante para mim. É impossível você não se tocar quando você está num lugar desse? Sentir. É muito difícil você não ter o feeling, né, do lugar. Porque quando você chega lá e presencia tudo aquilo e começa a pensar na história que aconteceu ali, é uma experiência muito diferenciada. Você tem muito a aprender com aquilo ali. E os guias são muito bem treinados. O guia que nós tivemos, ele teve a responsabilidade de transparecer para nós, questão de conteúdo, somente aquilo que tinha sido documentado, e não o que tinha sido contado, ou falado, ou supostamente acontecido. Por que eles têm essa preocupação com o que foi documentado? Porque já existiram histórias da época do campo de concentração, contadas pelos judeus, que, pela análise histórica, seriam simplesmente impossíveis de terem acontecido. Por que isso acontecia? A influência daquele campo de concentração, daquela situação onde eles estavam na psique humana, no psicológico humano, era muito forte, né? Temos que concordar com isso. Então, se criavam realidades que, na verdade, eram impossíveis de ter acontecido. E eram realidades que eles teimavam que tinham acontecido. Por isso, essa preocupação dos guias de relatar aos turistas somente o que era documentado. Porque aquilo que é documentado não sofreu essa influência psicológica. Para ver como o psicológico humano é uma coisa interessante. Você foi carregado de preconceitos, muitos deles, imagino? Sim, sim. E aí foram desmistificados lá também? Isso, exatamente. Coisa o quê? Que os filmes contaram? Muita coisa se diz que aconteceu em Auschwitz, mas muita coisa contada em filme não se tem certeza. É somente o que sabe. É claro que, por exemplo, é muito mais interessante, né, que uma história que talvez não seja certa. Às vezes, uma história que não é certa é muito mais interessante do que uma história documentada. Mas o filme ele retrata bem também como aconteciam as coisas, como os judeus se tornaram um povo submisso, né, ao Instituto Nazista. Era interessante. Tem uma foto lá que mostra uma concentração de judeus, de 100 e poucos judeus, conduzidos para uma câmara de gás, indo até a câmara de gás, por 3 soldados nazistas. Isso foi explicado pelo nosso guia, de que com o tempo, apesar deles saberem que estavam indo para a câmara de gás, ou pelo menos terem essa possibilidade em perspectiva, eles iam, porque já estava tão implantado na mente deles que eles eram uma cultura submissa, que eles tinham que obedecer aquilo ali, que eles se tornaram ovelhas. Existiu ali em Auschwitz uma total desconstrução da ideia de ser humano, né? Para você se tornar algo a ser executado friamente, como aconteceu. Isso mexe, com certeza mexe com você. Com certeza faz pensar. Você não sai como você entrou. Com certeza. Outras viagens, vai. Outras viagens, vamos ver. Falar da última agora. Da última agora. A última foi para Cancún. Nós fomos lá em um grupo de amigos. Foi mais tranquilo, então. Isso. Não foi uma experiência assim, cultural tão grande. O problema é que a pandemia iniciou. A pandemia já existia. E nós ficamos naquele impasse, vamos ou não vamos. Acabamos por ir, sabe? Aí nós fomos. Quando? Foi no dia 16 de março, se não me engano. Você está no começo ali da loucura. Isso, 2 dias antes do lockdown aqui em Santa Catarina. Tá. Aí quando deu o lockdown, nós estávamos lá, eu e um grupo de 4 amigos. E o pessoal começou a criticar nós fortemente nas redes sociais, como se nós tivéssemos ido no meio de um lockdown, enquanto todo mundo estava respeitando e nós não. Só que o que aconteceu não foi exatamente assim. Vocês foram antes. Nós fomos antes, alguns dias antes. Vocês foram só um pouquinho responsáveis, nem tanto. Um pouquinho responsáveis. Só um pouquinho. Mas a nossa responsabilidade com as pessoas daqui era de fazer o lockdown quando nós retornássemos, né? Tanto que fizemos isso.
e tudo mais. Mas foi uma experiência também interessante, porque foi um grande perrengue. Na verdade, o nosso voo de volta foi cancelado. Devido ao lockdown? Devido ao lockdown. E todos os brasileiros que estavam lá ficaram meio quilhados em Cancún. Mais de 300 brasileiros. E nós já estávamos perdendo as esperanças quando no último dia que o Panamá estava aberto, que era a única escala possível para nós conseguimos realocar um voo e conseguir voltar para o Brasil. Tá, mas daí quando você fala, tá ilhado em Cancún, o que o pessoal fala? Tá de sacanagem, tá? É verdade. Tá ilhado em Cancún. Não, white people problem, né? Não, tá horrível. Que horror. Mas, cara, a situação lá estava ficando tensa, porque os resorts estavam fechando, tudo estava fechando, não estava ficando nada, assim, literalmente. Não era uma coisa tão legal, né? Não estava mais um sentimento. Vamos falar um pouquinho do livro na volta, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ele, Franco Mônego, que é escritor, viajante. Quantos passaportes? 2 passaportes. 2. Cheinhos de carimbo? Cheinhos de carimbo. Já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, também na Unisul TV. Estamos em Tubarão, Canal 4, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá AM 960. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho o prazer de receber hoje ele, que estará comigo lá no YouTube do Manos Talk Show, junto com mais de 700 entrevistas, Franco Mônego, escritor agora. E aí você lança, depois de tantas viagens, o livro A Face Oculta do Controle da Criminalidade. Isso. E o que isso aqui tem a ver com tudo que você está me falando? Então... O nome é bonito, cara. O nome é bacana. Rapaz, para contar a história desse livro, eu preciso te dizer que desde o ano de 2009, eu acredito eu comecei a ter um certo afeto pela área do controle da criminalidade, efetivo, pela área do direito penal, né? Eu sou advogado criminal, formado em direito, na época eu era apenas um estudante. E depois que me formei, eu fui fazer um mestrado. Que foi em Portugal? Foi em Portugal, isso. Por isso você estava com a bandeira de Portugal lá no Sara? Isso, exatamente. Tá. E nesse mestrado que foi no ano de 2015, a minha dissertação de mestrado, escrita no ano de 2016, ali 2017, foi exatamente o conteúdo desse livro. Esse livro, então, na verdade, é uma adaptação da minha dissertação de mestrado escrita para a Universidade de Coimbra, que é uma excelente universidade. Assim, você escreveu em português de Portugal? Não, escrevi em português brasileiro mesmo. Português brasileiro? Eles aceitam lá para os eles estudantes. aceitam? Aceitam. E aí, no ano passado, eu comecei a matutar essa ideia de transformar a minha dissertação em livro. Não sabia se era um conteúdo que seria aprovado por uma editora ou não. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer de fato, a alterar a sistemática, né, de uma dissertação para um livro. Mas muda muito do contexto? Não muda muito, mas existem algumas questões técnicas onde até se eu tivesse escrito esse conteúdo desde o início, pensando em publicar um livro, ele teria sido escrito de uma maneira diferente. Mas ele passaria como dissertação ou não? Não, aí não passaria como dissertação, exatamente. Cada coisa Isso. Aí, continuando, foi durante a quarentena que eu fiz as edições finais do livro e encaminhei para uma editora do Rio de Janeiro, o original, né, que é o livro cru. E depois de um tempo eu recebi a resposta que foi aprovado para publicação. Aí nós fizemos o trâmite de edições finais, construção da capa, etc., até a efetiva publicação. Tá, mas eu estou vendo aqui, vamos lá. Daí tem aqui o direito de punir, a origem de um poder de controle sobre as lógicas filosóficas de Rousseau e Beccari. O direito penal, se eu ler esse livro, eu vou entender alguma coisa? Eu, um ser humano normal. Certo. Eu acredito civil. que terá uma dificuldade intensa para compreender ele. Para compreender o quê? Ele é muito técnico no sentido... É uma abordagem criminológica, né? Ele é hermenêutico, então ele gera uma reflexão sobre o sistema prisional, sobre quem punir, por que punir, sobre o aspecto oculto do controle da criminalidade do sistema prisional, que é o próprio título dele. Então, esse tipo de reflexão... Eu gostei só do aspecto oculto. A face oculta do controle já me deixou interessante para ler isso aqui. Aí olha aqui, a inquietude com a resposta prisional aos conflitos sociais é algo que emerge a considerável tempo no plano científico. Eu já não entendi a primeira frase, cara. Certo, a inquietude com o sistema prisional é que já se estuda há muito tempo. O sistema prisional existe com um propósito ou com um conjunto de propósitos. E, na verdade, ele não alcança aqueles propósitos, né? Quando nós vislumbramos o controle da criminalidade, ele é efetivo no quem restringir indivíduos da sociedade, mas na contraproposta, ou seja, quando ele vai devolver esses indivíduos para a sociedade, ele não é efetivo. Porque nós temos aqui no país, por exemplo, no Brasil, uma taxa de reincidência, que seria um criminoso que volta a ser criminoso,
na casa de 70%. Você fala do Brasil aqui. Do Brasil, tem alguns exemplos dos Estados Unidos e também alguns exemplos de Portugal, só que são sistemáticas muito diferentes. Todo o raciocínio que você vai ter sobre o controle de criminalidade de um país, ele vai ser variável. Por exemplo, a solução da Suécia, que é um grande exemplo de sistema prisional, não poderia jamais ser aplicada no Brasil. Os Estados Unidos têm uma dinâmica diferente, não se enquadra. São culturas diferentes, sociedades diferentes. Quando eu estou no boteco discutindo que lá funcione e aqui não dá para discutir isso também? Não dá. Se eu usar esse argumento também, eles não vão aceitar, né? Também não. Ninguém vai aceitar. No boteco vai ser com a briga vai continuar. Essa é uma discussão que é mais resguardada aí aos acadêmicos, acredito. Mas essa é uma realidade. Lugares diferentes, soluções diferentes. Tá, mas e quando você fala em solução, você coloca soluções aqui ou não? Ou você só analisa? Esse é um dos pontos mais interessantes da minha construção. É porque eu não acho que seja um problema em si. Eu acho que o crime e o controle da criminalidade, eles são parte de um sistema e isso é inevitável. É como você querer viver em uma sociedade sem um Estado, ou sem o Ministério Público, sem o Poder Judiciário, sem a criminalidade. É integrante do sistema. Não há uma solução porque não é um problema. Sabe? A criminalidade, ela é parte de uma questão que vai além dela, que é a questão criminal, que é parte de outra questão maior ainda, que é a questão sociopolítica e econômica da nossa Quando você sociedade. fala isso, você quer teoricamente me dizer que a criminalidade ela precisa existir para que a sociedade exista, é mais ou menos isso? Isso. Ela não seria necessário que ela existisse, ela existe porque a sociedade existe. É isso. Exato, exatamente. E é por isso que é muito difícil você responder uma solução. Eu apresento algumas soluções trazidas pela doutrina, por estudiosos e tal, só que é tudo muito, muito utópico. Não se tem nenhum exemplo prático dessas soluções sendo apresentadas e muito menos da sua eficiência. Né? Se seriam realmente efetivas e se o Estado, nosso ou outro, Estados Unidos, teria os meios necessários para aplicar aquelas soluções elencadas. Tá, vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo fala que na Finlândia ninguém tranca a porta de casa. Uhum. Mas ali no Rio Cedro Médio também ninguém tranca a porta de casa. Uhum. Certo. É essa comparação que eu não posso fazer? Sim, também. O Rio Cedro, me desculpa a ignorância, mas seria o quê? Não, as nossas comunidades aqui do interior. Comunidades aqui. Do nosso interior. Que eles não trancam realmente porque tem uma criminalidade muito baixa. Muito amena ali, né? Eu lembro a cidade da minha mãe, Caçapava do Sul, também é assim. A Finlândia, como um todo, é um país culturalmente muito desenvolvido, extremamente desenvolvido. E é por isso que a gente não pode fazer essa relação, cara? E questão econômica também, política, tudo interfere na criminalidade. As pessoas olham a criminalidade com muita projeção, sabe? Muito distante da nossa vida e não percebe o quanto as coisas que nós fazemos, as coisas que nós participamos, também influenciam nisso. Você define o que é crime aqui ou não? Não há essa definição. Não há definição. Tá, tô lendo Mas aqui. crime é todo fato típico, punível e culpável, né? Tá, isso aí está escrito lá, né? Se a prisão é o caminho, mas no presente momento não se demonstra como solução, podemos começar a pensar no que está de errado na sistemática prisional. Há quem pense que com os investimentos maciços, aprimoramentos dos estabelecimentos penais, dos mecanismos de qualificação e trabalho penitenciário, do efetivo de guardas, dentre outros, o fracasso prisional seria solucionado ou menos reduzido. Uhum. Olha que interessante. Nils Christie, que é um criminólogo muito famoso mundialmente, ele trabalhou a indústria do controle do crime. Você sabe o custo de um soldado americano na guerra do Iraque, por exemplo? Ele tem um custo em equipamento próprio de $7.500, aproximadamente. Você imagina que a guerra é algo negativo, mas ela é interessante para uma parcela de pessoas. Né? Por exemplo, quem trabalha com a indústria de produção daqueles equipamentos. Isso, exatamente. Para alguém é interessante, às vezes para um governo, para um contra-governo, para o empresário, enfim. A mesma lógica o Nils Christie trabalha em um livro chamado A Indústria do Controle do Crime, que é sobre o sistema prisional. O sistema prisional parece algo negativo, e o sistema não funcionar parece algo negativo. Só que ele não funciona, segundo o Nils Christie, porque existem interesses que ele não funciona. Disso. Isso, que ele não funciona. Que ele se mantém exatamente como ele está, jogando os socioeconomicamente desprivilegiados
os negros, etc., para um sistema de tentativa de regeneração, quando na verdade ele cria e recria a criminalidade, entende? E aí quando ele pensa em crime e indústria do controle do crime, ele pensa também, por exemplo, na indústria alimentícia que sustenta os estabelecimentos prisionais, são quase 1 milhão de pessoas. Na indústria, e essa é uma das principais do nosso país, da segurança privada. Imaginem que em um país como a Suécia, a indústria da segurança privada, ela não tem muito espaço no mercado. Aqui no Brasil... Ou seja, você não quer ter arma, você não precisa ter... Exatamente. Lá, é o monitoramento na sua residência, ou seja, segurança privada. A sensação de segurança é o que vale nesse negócio todo. Isso. A sensação de segurança é uma coisa muito importante nesse negócio todo. Porque às vezes você está num lugar que não é seguro, mas você tem a sensação que está seguro, né? Uhum, sim, isso. E tudo muda, né? Tudo muda, exatamente. E quando você não sabe que aquele lugar é perigoso, você está de boa, né? Isso. É mais ou menos isso? Tem essa pegada. Eu trabalho muitos tópicos, né? Esse é um dos tópicos interessantes. E quando você falou ali sobre o interior do estabelecimento prisional, também tem uma outra crítica bem interessante, porque qual a finalidade de existir um estabelecimento prisional que priva a liberdade de uma pessoa? A primeira resposta é tirar esse criminoso da sociedade e devolver como um não criminoso. Como que você vai alcançar isso? Existem aí várias propostas trazidas pelos estudiosos de como transformar um não criminoso em um criminoso em não criminoso. E aí quem quiser saber disso, vai comprar o teu livro também, que você vai ficar contando tudo o que está aqui. A Face Oculta do Controle da Criminalidade, por Franco Cruz Mônego. Franco, demais, cara. Que prazer. Show. Pessoal, encontra o livro onde? Cara, tem para vender no site da Lumen Juris, que é a editora do Rio de Janeiro. Tem para vender no Submarino, no Mercado Livre. Não, então tá fácil, né? Na Americanas, tá exatamente. Fácil. E pode adquirir um exemplar comigo também. Fácil aqui em Criciúma, na região? Sim, comigo. Tem Instagram? Tem Instagram. Qual tem Instagram. Franco Mônego, tudo junto. Franco Mônego, fácil. Obrigado pela presença. Feito, mano. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, criminosos ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.